Olá, boa noite a todos. Vamos iniciando mais um Momento Espírita Brasil. Hoje, dando continuidade ao livro O Evangelho segundo o Espiritismo, vamos falar do capítulo 4, que diz respeito à passagem evangélica em que Jesus afirma: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, esse capítulo é um capítulo que diz respeito ao processo reencarnatório, né? Ele fala da reencarnação. Em verdade vos digo que é preciso nascer de novo, né? Para entrar no reino dos céus. Nascer de novo, ter uma nova reencarnação, ter oportunidades reencarnatórias, vivenciar experiências, aprender aquilo que não foi possível aprender numa só encarnação. Jesus, então, é interpelado pelo doutor da lei. E o doutor da lei, naquela época, era o indivíduo que tinha a oportunidade de estudar. Então, a sociedade judaica era dividido em castas, né? E o que significa isso? Significa que você, dependendo da profissão, da família, você não subia nos estratos sociais. Então, Jesus era carpinteiro, o pai, carpinteiro. No caso, os seus filhos seriam carpinteiros também. Então, ele manteria aquele princípio de casta, né? Então, se você tem lá um filho, se você tem lá um pai, né, uma família de mercadores, você vai ser mercador. Se você é uma pessoa, é um indivíduo que cuida de pastagens, seus filhos vão cuidar de pastagem. Então você tem ali uma casta e tudo mais. Então os doutores da lei eram filhos, né, eram oriundos das famílias mais abastadas, das famílias com maior prestígio. Então os seus filhos estudavam, seus filhos aprendiam. E como aprendiam o grego, aprendiam outras línguas, aprendiam também a interpretar os ensinamentos de Moisés. Então eles eram uma espécie de guardiães das leis de Moisés. Então as sinagogas tinham lá seus representantes, seus sacerdotes, mas teoricamente quem determinava a doutrina dos sacerdotes, do aquilo que seria ensinado nas sinagogas, daquilo que seria orientado, seriam os doutores da lei, que eram os guardiães do ensinamento de Moisés. Então, na verdade, o doutor da lei, ele normalmente era um indivíduo orgulhoso, vaidoso, era um indivíduo que era proveniente das castas superiores, então tinha uma visão de superioridade para com as outras pessoas, né? Desenvolviam muito mais as questões de forma do que propriamente de sentido. Então era alguma coisa superficial. Então Jesus era, digamos assim, num primeiro momento desprezado, era tido como alguém desprezível, ou seja, alguém que não deveria ser levado em conta, era uma pessoa comum, uma pessoa sem importância, pelos doutores da lei. À medida que Jesus passa a incomodar, porque os seus ensinamentos passam a ter profundidade, a fazer as pessoas pensarem, eles incomodam os doutores da lei. Claro, os doutores da lei que não estavam preocupados fundamentalmente com a doutrina de Moisés, fundamentalmente com a evolução espiritual do seu povo, com a questão do aperfeiçoamento daquelas pessoas em direção a Deus, em relação à iluminação. Não, eram pessoas que estavam preocupadas com o status, estavam preocupados com as questões de forma, estavam preocupados com as questões superficiais, das relações, da posição social que o indivíduo ocupava. É claro que a posição social que ele ocupava estava muito relacionada aos aspectos religiosos, né?
a religião ali tinha um papel importante junto com o poder, né? Eles eram os intérpretes de Deus, né? Eles eram intérpretes da lei de Moisés, e, portanto, o poder estava muito próximo a eles. Afinal, eles eram intérpretes de Deus, né? Do ser superior, né? Então, a quem o povo deveria se submeter. Então, muitas das vezes, muito menos preocupado do que a questão moral, a evolução das pessoas, a iluminação, o aperfeiçoamento, estavam preocupados mesmo com essa questão social, com essa questão do poder, com essa questão do status. Então, quando Jesus ele começa a ensinar, ele começa a dizer coisas, ele começa a ameaçar essa posição, né? Então, essa casta de religiosos, né, que eram as pessoas mais ricas, mais poderosas, cujos filhos, né, ou eles próprios eram os doutores da lei, eram chamados de fariseus, né? Então, os fariseus. Então, os fariseus eram orgulhosos, egoístas, né? Ele era falso, né? Hipócrita. O fariseu era o exemplo da hipocrisia, porque era alguém que falava de Deus, era alguém que falava da necessidade de sermos melhores, de sermos bons, de sermos éticos, de sermos caridosos, de sermos justos, mas ao mesmo tempo isso era só uma fachada, porque eram pessoas imperfeitas, eram pessoas orgulhosas, egoístas, invejosas, pessoas que não ajudavam o próximo, pessoas que tinham preconceito contra os outros, né? Se achavam superiores, então tinham preconceitos com os demais, com as pessoas mais pobres, se colocavam numa condição diferenciada, né? Então, isso era uma característica dos fariseus. Mas é claro que dentre os fariseus tinham pessoas mais esclarecidas, mais orientadas, estruturadas e tudo mais, né? Então, quando Jesus começa a fazer determinados ensinamentos, ele provoca, lógico, uma reação negativa daqueles que queriam, que veem em Jesus digamos assim, um marginal, alguém que está fora daquela casta, está fora de determinados princípios, e quem é ele para falar disso? Quem é ele para interpretar as palavras de Deus? Quem é ele para reinterpretar e dizer que isso está certo e que outra coisa está errado, que as nossas visões, que os nossos pontos de vista estão errados? Os fariseus eram cheios de forma, né? Tinham uma preocupação muito grande em parecer bom ao invés de ser bom. Então eles definiam muitas regras, muitos princípios. Então, tradições defendiam a prática de determinadas tradições. E uma das práticas das tradições era aquela de lavar as mãos antes de comer. Claro que é uma tradição importante, no sentido de que não é nenhuma questão de tradição, é uma questão de higiene, né? Principalmente em tempos de pandemia. Perceba que Moisés, quando liberta o povo hebreu do cativeiro, né, um povo escravo, um povo que não tinha noções, não tinha conhecimentos, não tinha orientação, não tinha educação, a criança nascia escrava, a criança não nascia aprendendo, lendo, enfim. Na verdade, essas crianças eram ensinadas do ponto de vista da religião dos hebreus, do Deus de Abraão, né, mas por eles próprios, por ouvir os pais dizerem, porque os egípcios os tratavam já desde muito pequeno como escravos e já os preparavam para realizar determinadas tarefas de escravidão. Então, quando Moisés os liberta, Moisés precisou implementar leis civis, regras de como é que você ia administrar aquele povo. Além dos 10 mandamentos, que são um código moral, um código religioso, né? Foi Deus que trouxe aquelas tábuas para Moisés e tudo mais. Moisés precisava de um regime jurídico para governar aquele povo, para governar, para regular as relações entre aquelas pessoas, os direitos e os deveres de cada um. E tinha era um povo vivendo tudo junto, caminhando pelo deserto, vagando pelo deserto ali, e então, evidentemente, que ele precisava tomar cuidado com endemias, pandemias, enfim.
e aí ele resolve implementar determinadas regras de higiene, e uma delas era o lavar as mãos. Agora, para que as pessoas obedecessem, para que as pessoas vissem, ele colocou, né? Deus determinou isso, Deus definiu isso, Deus determinou, e não está errado, né? Porque é uma regra de Deus, é uma lei de Deus. Quer dizer, se você não se limpar, se você não se higienizar, você pode colocar determinados agentes bacterianos, né? Você pode colocar, se contaminar com vírus e tudo mais, isso trazer determinadas doenças significativas para você, e essas doenças podem ser contaminantes. Então, ele não estaria errado. Mas para dar uma ênfase muito grande, ele diz assim, olha, foi Deus que determinou isso. E os fariseus, eles adotam esse princípio, mas eles querem gerar uma espécie de contexto moral nesse processo. Ele dizia, olha, Deus nos fez puro, Deus nos fez superior. Então, quando você não lava as mãos e come, você leva a impureza para dentro de você. Isso não está errado, né? Porque entendendo a impureza como sujeira e sujeira como vetor de doença, mas não era nesse sentido que eles queriam dizer. Eles queriam dizer de pureza de coração, pureza de comportamento, pureza de espírito. É disso que eles efetivamente queriam falar. É a questão da hipocrisia deles. Então Deus nos fez assim. Então evite você trazer essas imperfeições para você. E nessa perspectiva, eles ensinavam ao povo a sua pureza, né? Dentro de um aspecto hipócrita, né? Porque eles ensinavam uma coisa e depois, às escondidas, eles faziam as outras, né? Então, eles falavam da necessidade de preservar o casamento, da fidelidade ao casamento, eles falavam da questão da caridade, de amar o próximo e tal, mas eles cometiam os adultérios por detrás, eles não ajudavam as pessoas, ao contrário, participavam de corrupções, enfim. Né? Então, era uma coisa para mostrar, era uma coisa para que as pessoas vissem. Né? Eu tenho que parecer bom, eu tenho que parecer justo, eu tenho que parecer virtuoso, mas eu não necessito ser virtuoso, né? Basta parecer. Então, isso era a marca dos fariseus e é a marca de muito da gente, né? Da nossa sociedade. Né? Quando a gente vê, é muito mais fácil hoje em dia a gente parecer do que ser. E a gente vê as pessoas se preocupando muito com as aparências, muito com as formas, muito com as questões sociais. O que você é? Qual é a sua profissão? O que você tem? Né? Qual a posição que você ocupa? E, na verdade, quais são as suas virtudes? Quais são as suas conquistas? Quais são os seus valores? Então, as pessoas se preocupam muito mais com o que parece do que com o que é efetivo. Então, a gente vê nas mídias sociais as pessoas postando fotos, sorrindo, com festas, com isso, com aquilo, e na verdade lá no seu interior nem sempre existe aquela alegria, existe aquela felicidade, existe aquela satisfação. Muitas das vezes aquilo é para parecer que está bem, que parecer que é feliz, mas lá dentro de si não guardam essas relações. Então isso era um pouco da marca dos fariseus. E um dos ensinamentos que eles usavam para manter essa forma era era o de comer, né? Porque quando você come, antes de lavar as mãos, você está levando impureza para dentro de você e Deus o fez puro. E os fariseus observam os pescadores, né, que seguiam Jesus, os apóstolos, e percebem que alguns deles comem sem lavar as mãos. Isso não era ensinamento de Jesus, mas enfim, eles rompem a tradição que era ensinada pelos fariseus. Desavisadamente, né? Às vezes com fome, aquela coisa toda, fez muita atividade, muito exercício e deixa de cumprir a tradição, vai lá e come. E isso foi um escândalo, porque não cumpriu um procedimento. Veja que ao invés de se preocupar com questões mais graves do ponto de vista
moral ou de valorizar aspectos importantes, o indivíduo se incomoda, os indivíduos que se ligam à externalidade, ao que parece ser, às aparências, ele se prende a essas questões de tradição, né? Então as tradições não foram cumpridas. Então eles chegam a Jesus e perguntam: por que os seus discípulos, por que os seus seguidores, por que aqueles que andam com você não lavam as mãos? Não ouviu a tradição de Moisés para lavar as mãos antes de comer? E Jesus, num processo reflexivo, pergunta para eles, né? Por que devo eu lavar as mãos antes de comer? Existe uma tradição de lavar as mãos antes de comer. Mas qual é o motivo? Onde está a base dessa tradição? E os fariseus repetem sem reflexão, repetem porque sempre aprenderam aquilo por uma questão de forma, sem reflexão, sem pensar, sem sentir o que falavam, sem acreditar de fato no que diziam. Porque tudo que você come de impuro, você torna impuro o homem, você se torna impuro por conta das impurezas que você colocou para dentro de si. E aí Jesus diz para ele: em verdade vos digo que o que torna impuro o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai pela boca, né? Porque o que entra pela boca, a um determinado momento vai sair do nosso organismo. Mas o que sai da nossa boca é o que está no nosso coração. Então, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa inveja, as nossas falas ferinas contra determinadas pessoas, as críticas mordazes, as ofensas que nós proferimos. Então, ela está no nosso coração, ela indica o que nós sentimos, o que nós acreditamos, o nível da nossa evolução. Então, essas palavras de Jesus, e como eles não tinham palavras para rebater, essas palavras de Jesus eram palavras que agrediam muito o orgulho dos fariseus, né? Então os fariseus, nossa, como é que ele pode responder assim pra gente? Como é que ele ousa a dar essa resposta? Nossa, ele deu uma resposta contra a tradição. Então as pessoas não paravam para pensar no que ele dizia. As pessoas não paravam para pensar na doença que elas tinham, que era a hipocrisia, que era essa cegueira de olhar para os outros, de enxergar os outros, de procurar o defeito nos outros, mas não enxergar em si próprio a própria imperfeição e a necessidade do autoaperfeiçoamento. É uma cegueira, né? E então Jesus foi arrumando inimigos. Então Jesus de desprezado, desprezível, né? Os ricos, as pessoas de mais alto gabarito da sociedade judaica, vai se preocupar com o carpinteiro? Quem é ele? Nem sei quem é ele, nem me importo com ele. Então ele passa de desprezível para ser alguém odiado, para ser alguém que, por ter uma postura reflexiva, por querer parar para pensar de fato na essência e não no formato, Jesus não simplesmente adotava uma aparência, não adotava uma tradição por adotar, ele buscava o sentido, o âmago das questões. Então, as palavras de Jesus eram palavras que provocavam, que abalavam, né? Ele não tinha nada de errado, ele não tinha feito nada de mal para as pessoas, mas ele incomodava pelas coisas que ele ensinava, porque a atitude dele, o exemplo dele, a fala dele incomodavam as pessoas, né? Porque ao ser perfeito, ao agir corretamente, ele lembrava você quem você era, e você que quer só pensar no que você, na sua aparência, você só se preocupa em parecer, mas quando alguém te mostra o que você efetivamente é, você fica desconfortável, né? Então Jesus deixava essas pessoas desconfortáveis, porque olha, você não é bom, você está se enganando, você está mentindo para você mesmo, né? Você demonstra que é bom, você parece que é bom, mas na verdade você tem defeitos gigantes e que você tem que superar. E toda vez que Jesus, pelos seus atos, sem precisar dizer isso para as pessoas, mas pelos seus atos, pelas suas atitudes, as pessoas olhavam e pela atitude de Jesus não conseguiam ver nas suas aquilo que ele fez, e aí conseguiam perceber, por que eu não faço isso? Porque eu sou imperfeito? Então isso era um incômodo. Isso acontece conosco, né? Aquelas pessoas que fumam,
e deixam de fumar, deixam os fumantes chateados, porque ele conseguiu, né? Ele conseguiu. Aquela pessoa que era gorda, aí fez uma dieta e emagreceu, e faz exercício, e come bem e tudo mais, é uma espécie de incômodo, porque ele conseguiu, né? Ele tirou a gente da nossa... Ele mostrou pra gente que é possível, desde que a gente busque um aperfeiçoamento, busque um esforço, busque essa coisa do vou fazer, vou me disciplinar, vou adotar uma postura diferente. Então, o melhor aluno da classe, né? Aquele indivíduo que sempre responde as perguntas, aquele sempre que se coloca na dianteira, aquele que sempre se posiciona. Então, esse alguém é alguém que incomoda, porque ele mostra que, poxa, se ele pode, eu também posso. Então, como é que ele consegue e eu não? Então, mostra que nós estamos atrasados. Então, isso nos incomoda. Então, esses indivíduos são incômodos para a gente, assim como Jesus se mostrava um grande incômodo, apesar de não ter feito absolutamente nada, apesar de não ter feito mal nenhum a todos nós. Ele nos incomoda pelo seu exemplo. Então, Jesus passou a incomodar os fariseus. Entretanto, existia entre os fariseus aqueles que estavam naquela tradição, mas não eram iguais. Eram pessoas que, quando Jesus falava, parava para pensar e conseguia compreender a profundidade nas coisas que ele dizia. E pensou o seguinte, falou, poxa, faz sentido. Por que ele está errado, né? Ele faz sentido. E aí, muitos deles procuravam a Jesus para conversar, para discutir, porque viam nele uma profundidade que eles não possuíam. Um deles, então, procura Jesus e diz assim, Senhor, sei que é bom, sei que vem de Deus, porque se não viesse de Deus, ninguém poderia fazer o que você faz. Ninguém poderia ensinar o que você ensina se você não viesse de Deus, porque as condições socioculturais que te deram, você não pôde estudar, você não pôde ter as mesmas oportunidades que a grande maioria das pessoas, e você sabe coisas com profundidade, você tem exemplos, você tem ensinamentos, os seus ensinamentos mexem com a gente, né? As realizações, as curas que Jesus produzia, isso era algo... E Jesus não fazia isso para aparecer, né? Jesus fazia isso de fato para ajudar, para auxiliar, para contribuir. Então ele não curava simplesmente os males físicos, mas ele auxiliava as pessoas com necessidade dando de si, porque de material ele não tinha nada para dar. Então ele pergunta para Jesus, né? Me explica, como é que eu posso ver o reino de Deus? E esse termo, ver o reino de Deus, era ser feliz, era um sinal de bem-aventurança, ver a Deus, né? Quando eu morrer, eu vou estar evoluído, eu vou estar aperfeiçoado e vou merecer ficar ao lado de Deus. Eu vou ser um bem-aventurado. E aí Jesus diz para ele, né? És doutor em Israel e não sabe disso? Em verdade vos digo, é verdade vos digo, que se você não nascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. Então perceba que ele fala de um nascer de novo para entrar no reino de Deus. Ele fala de um nascer de novo para ser feliz. E isso é algo que ele não entende. Ou se entende, ele não tem certeza se entendeu. Será que ele está falando de reencarnação, nascer de novo mesmo? Será que é isso? É claro que existem algumas pessoas que interpretam, não, quando Jesus fala de nascer de novo, é nascer um novo homem, é nascer um novo espírito, é ser uma pessoa melhor, é acordar, é abandonar o seu passado pecador e adotar uma postura diferenciada agora, elevada, com uma postura moral mais efetiva. Mas não é isso, né? Porque ele volta a perguntar para Jesus, ele volta e fala assim, Senhor, como é que posso eu, depois de velho, retornar para a barriga de minha mãe para nascer de novo? Então veja que a pergunta que lhe é feita novamente rompe essa ideia de nascer de novo
no seu comportamento, porque ele pergunta mesmo se ele vai entrar para a barriga da mãe e nascer de novo. E Jesus responde: se lhe falo das coisas materiais e você não as compreende, por que falarei eu das coisas espirituais? Né? Então ele reforça a ideia, dizendo, olha, poxa, é uma questão, eu não estou falando de uma questão material, estou falando de uma questão espiritual. Né? É preciso nascer da água e do Espírito. O Espírito, e Jesus explica, né? O Espírito sopra como vento, né? Ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. De repente chega. O vento de repente chega. E você não sabe de onde veio. E você não sabe para onde vai. Mas você ouve a sua voz e sabe que ele está ali, mas você não tem essa orientação. Então, quando a gente olha para as pessoas, a gente não sabe de onde a pessoa veio. Ah, não, ela é filha de fulano, ciclano, mas ela é tão diferente dos outros irmãos, ela é tão diferente da outra família, porque ela traz uma história, ela tem uma vida anterior, não só uma, ela tem vidas anteriores. E é por isso que os filhos são tão diferentes, mesmo educados na mesma família, mesmo recebendo os mesmos ensinamentos, os mesmos exemplos, uns agem de um jeito, outros agem de outro, uns são muito caridosos e amáveis, outros são completamente diferentes. Então você percebe diferenças nas características de comportamento, de padrão, né? Porque são seres diferentes que se formaram não pela estrutura física, mas fundamentalmente pela questão da experiência do Espírito. E é isso que Jesus quer enfatizar. Então ele sai e os apóstolos chegam, e depois mais tarde, num outro ensinamento, depois do Tabor, né, Jesus pergunta para os apóstolos o que dizem as pessoas quem eu sobre mim, né? Jesus queria saber o que as pessoas diziam sobre ele. E os apóstolos disseram, dizem que você é o Messias, dizem que você é João Batista, dizem que você, enfim. E aí Jesus vira e fala assim, vocês, o que vocês acham que eu sou? Quem vocês diriam que eu sou? O que vocês falam de mim? E aí cada um vai opinando e Pedro vira e fala, vós é o Messias, é o Filho de Deus, que veio trazer a boa nova. E aí Jesus diz para ele, né, bem-aventurado sois tu, Pedro, porque não foste a matéria que revelaste isso, mas Deus que está no céu. Pedro foi intuído. Os espíritos superiores sopraram no ouvido dele. E aí a tradição judaica dizia que devia sim vir o Consolador, devia vir, de fato, o Messias que traria novos ensinamentos, que revolucionaria o mundo em termos de moral, em termos de caminho que leva a Deus. Mas antes dele viria Elias anunciá-lo. E aí os apóstolos perguntam, poxa, mas e a tradição? Diz que Elias devia vir primeiro. Onde está Elias? E Jesus responde, em verdade vos digo que Elias já veio e vocês não viram. Né? Ele já veio e vocês não viram. Deles fizeram o que quiseram, assim como vocês vão fazer com o Filho do Homem, se referindo a si. E aí os apóstolos entenderam que ele lhes falara de João Batista. Ora, eles estavam falando de Elias. Se os apóstolos entenderam que ele estava falando de João Batista, significa que João Batista era Elias. Ora, mas João Batista nasceu, cresceu, se desenvolveu, se transformou num grande profeta e morreu, foi enterrado, perdeu o corpo. João Batista nasceu, era primo de Jesus, filho de Isabel, que era prima de Maria. Né? As duas engravidaram mais ou menos na mesma época. Obviamente, Isabel primeiro, e ela até engravidou tardiamente, ela já não tinha idade para engravidar e engravida. Né? Então, sabia-se que ela tinha nascido do ventre da mãe, ela não apareceu do nada. E, obviamente, ele tinha uma fisionomia diferente, não era o mesmo Elias, não tinha o mesmo corpo de Elias. Então, se João Batista era Elias, significa que Elias reencarnou numa nova condição que se chama João Batista, mas o espírito era o mesmo. Então perceba que nos ensinamentos de Jesus, ele nos ensinava sobre a reencarnação. Ele nos falava sobre as várias vidas, sobre as várias oportunidades. Ora, é uma questão de justiça. Imagine aquelas pessoas
que tiveram a oportunidade de estudar, que tiveram a oportunidade de se informar, e aí, mesmo informado, mesmo sabendo, mesmo assim, cederam às tentações e cometeram erros graves. Agora imagine uma outra pessoa, imagine uma pessoa que nasceu sem condições de estudar, sem condições de aprender, nasceu sem pai, sem mãe, alguém que pudesse aconchegá-lo ao peito, pudesse pegar na mão, orientar, indicar os passos, levar a religião, ensinar Jesus a ele, ensinar Deus a ele, ensinar o bom caminho. Ele teve uma dificuldade imensa na vida e ele vai lá e comete os seus erros. Essa pessoa é igual ao outro que cometeu o mesmo erro? Mas uma foi educada, e mesmo educada e orientada, cometeu o erro, ok. E esse cometeu o mesmo erro, mas ele não foi orientado, não teve a mesma condição, ou seja, isso é uma injustiça. E aquelas pessoas que morrem muito cedo, e que, portanto, têm alguns dias de vida, e, portanto, não teve muito tempo de cometer pecados. Portanto, eles vão para os céus e vão ser felizes. E aquelas pessoas que vivem muito tempo e por viver muito tempo foram muito mais, digamos assim, influenciados pelos apetites materiais e por ter sido influenciados pelos apetites materiais se deixou levar pelo pecado e errou. Esse vai para o inferno. Então, não é injusto Deus oferecer menos oportunidade de erro e dar o céu para essa pessoa e oferecer mais oportunidade de erro para outra pessoa e condená-lo ao fogo do inferno? Né? Então, como é que a gente pode entender esse processo? Aquelas pessoas que viveram uma vida toda doente e outras pessoas que viveram na saúde, aquelas pessoas que nasceram na pobreza imensa e vão levar a vida o tempo todo naquela pobreza, naquela dificuldade, e outros que viveram na abastança, na facilidade. Então, pessoas que nasceram no auspício da guerra e que foram perseguidos, você imagina os judeus na época do nazismo, crianças, né, que viram seus pais morrerem e viram a morte muito proximamente, outros que morreram muito cedo, né? Morreram ainda na tenridade da infância. Então, essas injustiças que a gente vê aparecer no mundo material, e a gente fala que é uma injustiça material, uma injustiça dos homens, se for uma vida só, é injustiça de Deus também, porque foi dada uma oportunidade muito difícil de ser superada, enquanto para uns foi mais fácil de ser superado. Então, como é que é isso? Né? Você tem uma chance de acertar. Veja que nem no nosso mundo imperfeito a gente só tem uma chance. Né? Na escola, o professor dá a prova 1, dá a prova 2, dá a prova 3, dá a prova 4, dá recuperação, faz exame final. Então, sempre tem outras oportunidades. E se repetir, e se não aprender, repete o ano, volta no ano seguinte para tentar aprender novamente. Ora, por que Deus, na sua imensa sabedoria, não corrigiria as imperfeições, as injustiças dos homens e da nossa sociedade imperfeita que nós construímos? Ora, ele não ofereceria novas oportunidades? Então, hoje, essa encarnação, você nasce nessa condição, na outra você nasce, né? Talvez você nasceu numa condição mais abastada, essa condição de abastada deu a oportunidade de você conhecer, desenvolver inteligência e tudo mais. Por outro lado, você reencarna numa outra condição para você entender o que é a pobreza, entender as dificuldades, né? Entender as imperfeições das situações e mesmo assim se manter firme. Então você vai ganhando oportunidades de aprendizado, nascer homem, nascer mulher, nascer rico, nascer pobre, né? Nascer aquele indivíduo que é entendido como superior dentro de um determinado preconceito, mas também nascer na condição de inferior para perceber que o preconceito não faz sentido. Então, todas essas circunstâncias fazem com que o indivíduo evolua. Aquele indivíduo racista, né, que bateu, que mandou matar, que fez sofrer um escravo por conta da sua cor, amanhã vem negro numa outra encarnação e percebe que ele é uma pessoa que, apesar da pele negra, tem os seus valores. Ele descobre
o seu valor a partir daí, e ele passa a descobrir que mesmo tendo pele negra tem valor, então ele aprende a superar as suas imperfeições, o seu preconceito e tudo mais. Então, esse é o recado que Jesus nos trouxe e que Kardec reforça no Evangelho segundo o Espiritismo, o nascer de novo, a necessidade da reencarnação, a necessidade de passar por provas, de expiações que são desafios para a nossa evolução, né? E à medida que a gente vai passando por problemas, passando por dificuldades e superando esses problemas, superando as dificuldades, a gente vai desenvolvendo ferramentas interiores para esse aperfeiçoamento. Tá certo? Então é esse o ensinamento que Jesus vem nos trazer, que Kardec destaca para a manhã de hoje, e eu espero que tenha sido útil a todos. Espero que esse conhecimento possa levá-los à reflexão, né, tão importantes para essa mudança de comportamento nosso, no sentido de aproveitarmos a encarnação, de aproveitarmos a oportunidade que nós temos para galgar degraus cada vez mais altos no processo de evolução. Agradeço a vocês, boa noite e até semana que vem com mais um Momento Espírita Brasil. Até lá.